Olá, irmãos, boa noite. Nós estamos dando início à nossa reunião de oração. Hoje já é 15 de abril de 2021 e nós vamos agora, nos próximos minutos, meditar na palavra de Deus antes de separar os irmãos, a fim de que possamos orar um pelos outros, intercedendo um pelos outros, pelas necessidades, compartilhando também as bênçãos e assim nos alegrando com as bênçãos que os irmãos têm recebido durante a semana que nós temos passado. Irmãos, na semana passada nós terminamos o estudo sobre o Sermão do Monte, na verdade, a meditação sobre o Sermão do Monte. E pensando em outro assunto do qual nós poderíamos estudar nas nossas reuniões de oração, tendo em vista que geralmente são mensagens curtas, são, na verdade, nem é mesmo um estudo, mas uma meditação sobre um assunto, eu pensei então convidar os irmãos a estudarem comigo o livro de Eclesiastes. Como são estudos curtos, como eu disse, e essas breves meditações, eu quero fazer com que os irmãos tentem conhecer um pouco a respeito do que esse livro, conhecido por muitos como o livro das vaidades, tem a nos ensinar. Então, antes de nós tomarmos início ao estudo, à meditação desta noite, eu gostaria de primeiramente orar, e depois nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1 de Eclesiastes. Vamos orar. Ó Pai, obrigado por este dia, pelos teus cuidados para conosco, pela possibilidade que o Senhor nos proporciona em reunir em teu nome, por abrir tua palavra. E nesse momento eu quero rogar a Deus a ação do teu Santo Espírito em nossas vidas, para que possamos não apenas compreender, entender, mas ao ser desafiados por tua palavra, vivemos de acordo com a tua vontade. Pedimos esses favores a Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos então abrir nossas Bíblias no capítulo 1 de Eclesiastes. Vamos ler o versículo 1 ao versículo 11. Hoje é apenas uma introdução, mas Eclesiastes, capítulo 1, começando com um versículo 1. Vamos ler os primeiros 11 versículos. Nós lemos, então, assim na palavra de Deus. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Há lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Apenas esses primeiros versículos do capítulo 1 de Eclesiastes, nós não vamos entrar neles propriamente dito, mas uma introdução a esse livro de Eclesiastes, como eu disse, conhecido por muitos como o livro das vaidades. Mas o livro de Eclesiastes tem muito mais do que falar de vaidades. Nós lemos no livro de Eclesiastes
Por exemplo, para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, Eclesiastes nos oferece, para nós cristãos, a oportunidade de compreender o vazio e o desespero com os quais aqueles que não conhecem a Deus têm de lidar. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm conhecimento, não têm propósito de uma vida com Deus. Essa é a realidade. O que Salomão está escrevendo aqui, o que ele está exprimindo, é o sentimento de pessoas que não têm uma perspectiva de Deus. E nós vamos ver ao longo dos estudos que o que Salomão está falando é muito do seu sentimento, daquilo que ele tem como homem. E muitos daqueles que não têm Deus como o Senhor em sua vida, não reconhece Deus como o sustentador de todas as coisas, para ele tudo que existe não passa disso, de vaidade. Aqueles que não têm uma fé salvadora em Jesus Cristo deparam com a vida que no fim das contas ela vai acabar. E por isso então ela se torna irrelevante. Não é por acaso que muitas pessoas vivem de maneira irresponsável. Pessoas vivem como se a vida fosse essa aqui apenas e depois acabou. Então elas querem aproveitar o melhor da vida aqui. E ela sabe que no seu conceito não existe eternidade. E por isso então, para ela, o quanto melhor, ou o que mais ela puder fazer nesta vida, para ela será melhor. Mas nós, como cristãos, não temos essa perspectiva. Então, o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, ele dá a nós, crentes, a oportunidade de ver o mundo, né? Ver como o mundo enxerga as coisas. Nós, como crentes, temos a oportunidade de ver o mundo através dos olhos do próprio mundo. De muitos, apesar de serem sábios, elas estão tentando encontrar sentido em coisas humanas e temporárias. E depois descobre ao longo do tempo, se ela não tem Deus no seu coração, se ela não tem conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que ela correu atrás do vento. Certo escritor, de nome Edmundo Clarence Stedman, ele diz a respeito do livro de Eclesiastes. Ele era escritor e poeta. Então ele dizia o seguinte: não conheço outra obra que investigue de maneira tão apaixonada a dor e o prazer, o fracasso e o sucesso. Nenhuma outra obra que demonstre tristeza tão nobre como esse poema insuperável em iluminação espiritual. Então perceba que um escritor, um poeta, que viveu nos anos de 1800, ele vê no livro de Eclesiastes essas contradições de alegria, tristeza, dor e prazer, porque é o sentimento que Salomão está expressando aqui, é o sentimento de um homem sem essa perspectiva de eternidade. Então, nós vemos no livro de Eclesiastes, por exemplo, nós encontramos pelo menos 5 palavras ou frases que poderiam ser conhecidas ou chamadas de frases-chave que identificam a mensagem de Eclesiastes. Nós vamos ver muito, por exemplo, a palavra vaidade, debaixo do sol, Deus, sabedoria e também a palavra eternidade. Essas são palavras que se repetem várias vezes dentro do livro de Eclesiastes. Vaidade, ela aparece várias vezes enfatizando a natureza temporária das coisas. Não no sentido que muitas vezes nós temos da palavra vaidade, que é uma pessoa que está apenas pensando em si, falando, fulano ali é vaidoso, olha como que ele se veste, olha como ele se maquia, olha como ele se penteia, né? É uma vaidade. Não, aqui a vaidade é no sentido de que as coisas têm uma natureza temporária. Então Salomão está dizendo, olha, é vaidade, ou como ele vai usar muitas vezes, é correr atrás do vento.
essas coisas, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, elas vão ficar para trás. Todo o seu esforço, toda a sua energia, todo o seu dinheiro, tudo que você empenhou para conquistar algo, ela é vaidade no sentido de que mais cedo ou mais tarde ela ficará para trás, ela ficará esquecida. Poucos se lembrarão dela e muitos poucos ainda lembrarão de você. Mas isso não significa que o homem deva cruzar os braços e esperar a vida acabar, ficar sentado debaixo de uma árvore, sem lutar, sem realizar coisas, sem conquistar coisas durante a vida, sem ter sonhos, sem ter objetivos. Não, pelo contrário, todos nós temos sonhos, temos objetivos, nós planejamos a vida, nós pensamos em algo melhor para o futuro. Isso não significa que é uma vaidade, pelo contrário. Enquanto estamos nessa vida, nós temos que trabalhar, temos que lutar, temos que desenvolver, temos que melhorar. Mas o que o Salomão está dizendo, e muitos erram pensando que a vida é somente isto. E nós vamos ver que não é apenas isto. Quando terminar o estudo dessa noite, né, eu vou dizer a respeito mais ou menos disso, de que para o crente, a vida tem uma perspectiva diferente do mundo. Então, aquilo que ele conquista é para a glória de Deus, para o seu prazer. Por exemplo, quando você conquista um emprego, você conquista uma promoção, você conquista uma casa, você conquista um objetivo de entrar na faculdade, você conquista o objetivo que você tinha de casar, você conquista o objetivo de fazer uma viagem. Tudo isso são coisas que nos dão prazer, nos dão alegria, mas dentro daquela expectativa cristã, sabendo que Deus está envolvido em todas as situações e que tudo é para a sua glória. Então, o que nós não podemos deixar de fazer é o que as pessoas sem Deus fazem. Ou seja, deixar de pesar na balança essas coisas com as outras coisas. Coisas que estão além do horizonte terreno, coisas que estão além do nosso alcance. E dessa avaliação, desse pesar na balança, vai resultar então um equilíbrio justo de valores que farão a vida realizar, ter sentido, né? Farão que a vida tenha um propósito, tenha um ideal. Então você equilibra os seus sonhos, seus propósitos, seus objetivos, aquilo que você planeja dentro daquilo que Deus lhe tem proporcionado. E você não coloca apenas a sua energia nessas coisas. Você tem um Deus que é soberano. Então, o livro de Eclesiastes, ou também como é conhecido como o livro do pregador, né? O livro pregador, então o Eclesiastes pode ter esses dois títulos, né? Porque pregador é a tradução da palavra no original. Ele é um livro bíblico, como os demais livros da palavra de Deus, mas o seu conteúdo, muitas vezes, no passado e ainda hoje, tem sido questionado pelas pessoas. Porque eles dizem que, como é que pode um livro que traz um aparente conflito com os demais livros da palavra de Deus, pode compor toda a coletânea do Antigo Testamento? Como é que esse livro pode fazer parte do cânon do Antigo Testamento se ele contradiz, ou ele contrapõe, ou ele entra em conflito com muito daquilo que é escrito em outros livros da palavra de Deus? Agora, ele não é contraditório. Se nós pegarmos a palavra-chave desse livro, e essa palavra parece ser debaixo do sol, nós vamos perceber primeiro que Eclesiastes foi escrito de uma perspectiva humana. O homem olhando as coisas
com o seu próprio óculos, com a sua própria visão. E tanto é que a palavra debaixo do sol mostra, né, essa palavra abaixo do sol aparece pelo menos 20 vezes em todo o livro de Eclesiastes. Então mostra a perspectiva apenas do homem, do autor do livro. Ele não está olhando acima do sol, ele não está olhando com um olhar de Deus ou uma perspectiva de Deus. Então, o que o autor propõe, o que Salomão está propondo aqui, é resolver o dilema da vida do homem pelo próprio homem. Ele faz isso baseado no conhecimento humano, no conhecimento pessoal, sem a ajuda de Deus, sem buscar a Deus. O homem mais sábio de toda a história, que é Salomão, ele se coloca aqui numa visão humana para tentar responder às questões da humanidade. Então, se nós tivermos isso em mente, de que o que Salomão está fazendo é tentar responder às questões da humanidade apenas com a visão humana, nós vamos entender então que é um livro que realmente deve fazer parte de toda a Bíblia, porque aquelas questões que ele levanta aqui são respondidas em outros livros da palavra de Deus. Então, o que Salomão faz é tentar conhecer as coisas sem a ajuda de Deus. Esse é o seu dilema. E nós não podemos esquecer que, assim como os demais livros da Bíblia, Eclesiastes também foi um livro inspirado por Deus. Embora nós estamos falando que é um livro onde ele trata da visão humana, Deus inspirou Salomão a escrever dessa maneira. E por que Deus faria isso? Por que Deus levaria um homem a escrever um livro falando dessa maneira? Por que Deus faz o homem escrever um livro apenas com a visão daquilo que acontece debaixo do sol, referindo-se então ao mundo mortal? Por que Deus permitiu ou Deus inspirou, né? Deus levou o homem a escrever um livro onde as coisas são vistas apenas nessa expectativa ou nessa perspectiva humana? É como se Salomão, o autor do livro, estivesse buscando o significado da vida pelo caminho errado, e Deus faz isso para que nós possamos entender o propósito da vida. Salomão tenta descobrir o sentido da vida por meio do conhecimento humano. E isso nos leva a mesma... Se nós tivermos esse mesmo trabalho, tivemos o mesmo exercício de Salomão de tentar entender a vida sobre a expectativa e o conhecimento humano, nós vamos chegar na mesma conclusão que Salomão chegou no versículo 14 desse capítulo 1. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele diz isso. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então, sob esse ponto de vista, a conclusão de Salomão, ela estava correta. Porque, para quem nunca considerou a possibilidade de uma vida acima do sol, para quem nunca considerou a possibilidade de uma vida com Deus, sob a perspectiva divina, parece óbvio que a vida terrena consiste apenas num exercício de inutilidade, sem significado, sem sentido. O mundo e tudo que existe nele não pode satisfazer o homem. Blaise Pascal, matemático, físico, escritor e também teólogo, ele disse o seguinte: há um vazio no coração humano. Agostinho de Hipona, né? Ele diz, falando a respeito de Deus: tu nos criaste, ó Deus, criaste para ti mesmo, e nosso coração nunca descansará até repousar em ti. Então, mesmo numa busca pelo sentido da vida, Salomão não esquece de Deus. Esse desejo, como Pascal fala, né? O vazio do coração do homem, e Agostinho completa, diz que o homem não vai descansar enquanto não encontrar Deus, repousar em Deus.
ele mostra então que essa busca pelo sentido da vida só realmente fará sentido, só se realizará se ele colocar Deus nessa busca. E não à toa, Deus, a palavra Deus, ela é referida no livro de Eclesiastes pelo menos 40 vezes. Ou seja, a menção de Deus em 40 versículos do livro de Eclesiastes. A existência de Deus é evidente desde a criação. Quando nós lemos, hoje mesmo, na minha leitura que eu faço matinal, eu estou em Hebreus, no capítulo 11, e todo mundo conhece o Hebreus capítulo 11 como o livro, ou a galeria dos heróis da fé. Mas quando nós começamos a ler o livro, os primeiros versículos de Hebreus 11, nós lemos no versículo 2, no versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Então, nós cremos, e desde o início da criação, nós vemos a evidência da ação de Deus na humanidade. Então, esse conhecimento da existência de Deus, a evidência da existência de Deus desde a criação, embora nós vivamos numa época onde as pessoas duvidam da existência de Deus, aqui Hebreus fala que pela palavra nós cremos, né? Que nós cremos pela fé que Deus criou todas as coisas pela palavra, por sua palavra. Faça isso, faça aquilo. Mas as pessoas questionam a palavra de Deus e questionam o próprio Deus. Nós vivemos nessa época e essas pessoas são tidas como iluminadas, como sábias, como pessoas inteligentes. Então, duvidam da existência de Deus, e isso parece ser uma coisa certa, uma inteligência que os incautos não têm, porque são ignorantes em acreditar em um Deus. Mas duvidar da existência de Deus é, isso sim, uma ignorância tremenda. Basta olhar o que está ao nosso redor em termos de criação da natureza. E nós vamos ver isso. E muitos não apenas são ignorantes, mas são teimosos. Mas teimosos no sentido de que elas não querem se deixar convencer pela verdade. E por isso rejeitam a Deus. Salomão foi o homem mais sábio que existiu sobre toda a terra. E mesmo buscando a verdade com base em seu próprio raciocínio, ele acaba por reconhecer a existência de um Deus supremo. Então ele sabe que existe um Deus por trás de todas as coisas. Agora, muitos até podem dizer que conhecem Deus e que, de fato, esse mundo deve ter sido criado por alguém. Não são aqueles que ignoram o fato de que Deus criou todas as coisas, mas são pessoas que acreditam que realmente Deus está por trás de toda a criação. Mas reconhecer a existência de Deus, e isso não é algo reservado, então, aos que creem na palavra de Deus, não é reservado a poucos. O homem, e Paulo fala também que a própria natureza proclama a glória de Deus. O homem ele tem essa capacidade de entender que realmente existe um Deus criador, um Deus que está por trás de todas as coisas, sustentando todas as coisas. Agora, conhecer esse fato, sem conhecer o Deus Salvador, isso não ajuda em nada. Conhecer o Deus Salvador só é possível por meio da revelação especial do Espírito Santo, ou da revelação especial de Deus para com o homem. Então, tendo isso em mente, lembremos que apenas demonstrar que a criação é testemunha da existência de Deus não deve ser entendido no sentido de fé salvadora. Você pode perguntar para uma pessoa: você acredita em Deus? Eu creio. Prova. Basta olhar o mundo criado. Eu creio que Deus criou essas coisas. Mas se você perguntar para ela: você crê na obra expiatória de Jesus Cristo? Não. Eu creio que eu posso chegar no céu de outra maneira, ou eu acho que essa vida é uma só, depois que a gente morre e vira pó, e aí acaba tudo mesmo. Então, o simples fato de saber que Deus criou todas as coisas não pode ser entendido como fé salvadora. Apenas demonstra que a criação é testemunha da existência de Deus.
Negar esse testemunho é sinal de insensatez. Salmo 14:1 e Salmo 53:1, basicamente, eles dizem a mesma coisa. Vamos lá. Eu estou vindo de Eclesiastes, estou voltando para trás. O primeiro é Salmo 53:1. Diz o insensato, algumas Bíblias trazem, dizem o tolo no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça justiça. Então, o fato da pessoa achar que Deus não existe, ela pratica todo tipo de pecado. Lembra a mensagem que eu falei sobre o Deus que morreu e ressuscitou? E eu mencionei Nietzsche, que dizia que Deus morreu, Deus está morto, e por Deus estar morto, então, ele podia praticar todo tipo de pecado, que não haveria consequência alguma, já que não existe um Deus. É o que Salmo está falando aqui. E no capítulo 14 também, no versículo 1, diz a mesma coisa. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Ou seja, a pessoa que rejeita a existência de Deus, ela vive da sua própria vontade, fazendo e praticando aquilo que agrada a própria carne e cometendo todo tipo de pecado, ou como diz aqui o Salmo, praticando abominação ao Senhor. A essa altura você pode estar pensando, qual é a utilidade de Eclesiastes para nós como crentes? Ou, por que Deus determinou que Eclesiastes fosse incluído na Bíblia? Por que Deus escreveu o livro de Eclesiastes? Lembrando que, em última análise, todos os livros da Bíblia foram escritos por Deus. Ela é a palavra de Deus. Por que Deus escreveu esse livro? Se aqui o homem contesta tudo, dizendo que tudo é vaidade, que tudo é correr atrás do vento. Por que Deus fez isso? Qual é o propósito de Deus em incluir na Bíblia o livro de Eclesiastes, sendo que ele não apresenta nenhuma perspectiva acima do sol? Se ele tivesse colocado tudo na perspectiva humana e depois fizesse um fechamento dizendo a respeito de uma maneira mais consistente da existência de Deus, e ele até faz isso no final, mas não com tanta veemência assim como ele fala de tudo aquilo que é vaidade, ainda poderíamos dizer, olha, aqui é o pensamento humano e depois Deus vem com o seu pensamento falando o que de fato realmente é. Mas por que Deus então permitiu esse livro? Por vários motivos. Um deles é que outras pessoas, eu, você e outras pessoas, não passem pela mesma experiência desanimadora de Salomão, em buscar prazer e realizações aonde não existe. Ou seja, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes para que eu e você pudéssemos saber que correr atrás dessas coisas é correr atrás do vento. Depositar toda a sua energia, toda a sua força, todo o seu dinheiro apenas nas coisas desse mundo sem reconhecer Deus como sustentador, soberano, criador dos céus e da terra, é vaidade. O homem sem Deus, ele acredita que pode conseguir alegria, prazer, dinheiro, diversão, viajar pelo mundo. Outros acham que conseguem satisfação através das drogas, tanto lícitas como ilícitas, por meio da imoralidade, vivendo de maneira imoral, promíscua, se sentem satisfeitas, então eles acham que isso vai trazer um real prazer. E o livro de Salomão, aqui, Eclesiastes, ele joga um balde de água fria sobre tudo isso. Então, ao meditarmos na experiência de Salomão, nós vamos poder evitar cair nos mesmos erros que Salomão caiu. Vamos evitar todas as frustrações e desperdício de tempo, energia e dinheiro. Ao invés disso, vamos procurar satisfação verdadeira naquele que vive acima do sol, que é o Senhor Jesus Cristo. Por fim, veremos que na pessoa de Jesus Cristo nós vamos obter satisfação completa. Isso nos leva a desfrutar daquilo que a vida pode nos oferecer, sem se esquecer de que
Sem Jesus, tudo é vaidade. E com Jesus, tudo é bênção. Então, quando você trabalha e planeja uma viagem, você vai ter prazer, alegria de desfrutar uns dias de férias. Quando você constrói uma casa, compra um automóvel, termina uma faculdade, casa, você percebe e você consegue entender que por trás disso tem um Deus que está te abençoando. Então, isso não é vaidade. Isso é bênção de Deus. O crente vai poder desfrutar das coisas boas sem perder de vista o verdadeiro sentido da vida. Afinal, o propósito final do homem, segundo o Catecismo de Westminster, é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Basta lermos 2 textos e com esse nós vamos terminar. Romanos 11:36 e 1 Coríntios 10:31. Romanos 11:36, nós lemos assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E 1 Coríntios 10:31, o apóstolo Paulo nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, Eclesiastes foi escrito para entendermos que tudo que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Venha comigo, nas próximas quinta-feiras, estudar o livro de Eclesiastes. Amém? Vamos orar? Obrigado a Deus por tua palavra. Talvez alguns possam se assustar com o que Salomão escreveu, mas sabemos que ele escreveu para expressar o que o coração do homem sem Deus tem, ou seja, nada, é vazio. E nós com Cristo podemos desfrutar de coisas boas que o Senhor tem colocado nessa vida, sem perder a perspectiva da eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Pai, no estudo desse livro ao longo dos próximos meses. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos, irmãos, agora orar uns pelos outros. Os pedidos já devem ter sido colocados no WhatsApp. Se tiver bênção também, coloque. Orar também pela situação do Brasil, essa pandemia, tudo que está acontecendo, para que o mais breve possível retomemos aos cultos presencial. Amém? Deus abençoe e tenha todos uma boa noite.